Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Obrigada por estar sintonizado com a gente, direto para todo o Brasil. Estamos falando aqui, via satélite, no canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Estamos, como você sabe bem, em um ano em que peregrinar é o tema do ano jubilar, Peregrinos da Esperança. E baseado nessa inspiração do ano jubilar, nós trouxemos para você esse tema de peregrinação, trazendo um exemplo real de alguém que trilhou 800 quilômetros pelos santuários brasileiros. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Frei João Paulo, que viveu essa experiência. Tenho certeza que vai trazer muito dos aprendizados que ele trouxe vivendo esses caminhos de fé aqui com a gente. E também vamos falar sobre segurança alimentar de alguma forma, viu? Como é que nós devemos fazer a limpeza dos alimentos, tanto aqueles que têm casca quanto aqueles que não têm, os legumes, as verduras, as frutas, tem diferença entre alguns deles, as carnes, devemos ou não lavar? Tudo isso nós vamos responder aqui para você, então fique comigo, estamos só começando o programa A Vida em Foco. Iniciamos o nosso programa de hoje falando sobre a importância de peregrinar. E essa experiência de Frei João Paulo, tenho certeza que mexeu não apenas com ele, mas conosco, que vamos poder beber um pouco disso que ele experimentou nos 800 quilômetros pelo Brasil. Meu querido, seja bem-vindo, a sua bênção. Que bom tê-lo aqui na TV Evangelizar. Deus te guarde, Carol. Amém. Paz e bem, boa tarde a todos. Obrigada. Frei, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar a nossa conversa, né? Eu olho aqui 800 quilômetros caminhando, não é para qualquer um, né? Assim, é um percurso relativamente longo que o senhor fez, foi em 23 dias, Frei, tá certo? 23 dias. 23 dias, tá. Mais ou menos isso. Mais ou menos quanto tempo o senhor caminhou por dia? Em torno de uns 30 quilômetros por dia, mais ou menos, né? Ah, é bastante. Em torno de 30 quilômetros. É bastante. 30 quilômetros. Eu não esperava tanto, mas foi isso. Frei João Paulo, me diz o seguinte, o que primeiro te levou a fazer esta peregrinação? Como que foi a escolha dos santuários? Me conta um pouco desse teu porquê inicial. Então, é algo muito pessoal e muito forte para mim. Foi um pagamento de uma promessa. Eu pagava uma promessa de uma cura. E durante a pandemia, eu fui diagnosticado em 2021 com depressão, ansiedade e insônia crônica. Morava lá no Hospital da Irmã Dulce, na época, no Santuário da Irmã Dulce, e junto com tantos médicos, com tantas pessoas, nós adoecemos também. E então, com o acompanhamento psiquiátrico, com o acompanhamento psicológico, vim sendo tratado na terapia e no uso de remédios. Só que o ano passado, em 2024, eu já percebia que precisava parar com aqueles remédios, já estava cansado mesmo e pedia a graça. Aí eu também busquei a graça em Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, e do Beato Padre Donizete, lá de Tambaú, São Paulo, Beato Padre Donizete, aí no santuário dele. E eu fiz essa promessa em outubro, às vésperas da festa de Nossa Senhora Aparecida. Antes, melhor dizendo, em setembro isso, porque no dia 1º de outubro o médico diagnosticou que eu já poderia parar de tomar os remédios para depressão e o de dormir. Então eu estava curado da depressão. Eu comecei dia 1º de outubro de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu parei de tomar os remédios para depressão. Então aquilo foi, claro, com o tratamento psicológico e o médico, mas também com a promessa que eu tinha feito à Nossa Senhora Aparecida e ao Beato Donizete, eu fui curado de uma depressão. Nossa, isso é muito forte. Que eu lhe bonita. confesso que, assim, eu não falava sobre isso
fui curado também do medo de falar sobre isso durante essa peregrinação e a vergonha. Eu tinha vergonha de dizer que tinha depressão, eu tinha vergonha de dizer que procurava um médico psiquiatra e assim, fui curado da depressão, fui curado desse medo, da vergonha e é possível. Então assim, realmente 800 quilômetros, 600, 700, 800 quilômetros é muito quilômetro. Sim. Mas é pouco diante de uma graça como essa, de se parar de tomar um ansiolítico, um antidepressivo e um remédio para dormir. Nossa, Frei, eu estou primeiro muito grata por você estar compartilhando essa história aqui com a gente. Aqui nós somos uma TV que evangeliza, né? Então, o seu testemunho para nós é muito importante porque leva esperança a tantas pessoas que estão nos assistindo, talvez por experiência própria ou por, de repente, pensar em alguém que está vivendo isso e saber que o Senhor não apenas foi curado, né? Que estou feliz por isso e grata por isso, mas também que decidiu tornar pública essa tua experiência. É muito importante isso, porque isso multiplica as graças para tantas outras pessoas através da fé. Eu posso te falar que, assim, por muito tempo, em novembro ou dezembro, antes da peregrinação, eu só falava assim, eu fui curado, a peregrinação é por uma graça alcançada. E eu ficava receoso, meio que amedrontado mesmo, vergonhoso, com vergonha, dizer, olha, eu fui curado de depressão. Eu fui curado, eu procurei um psiquiatra e o meu psiquiatra me disse, você não precisa mais tomar remédio. Hoje eu tenho uma alegria de dizer, meu psiquiatra me disse, não precisa mais tomar remédio para depressão e pode dormir tranquilamente, você não precisa mais de remédio para dormir. Que alegria, uma confirmação, com certeza. Frei, e como que foi a experiência em si? Bom, já indo com essa motivação, imagino que tenha sido maravilhoso, né? Pelo motivo que estava indo, mas imagino que também tenha sido, de alguma forma, uma experiência de maior desapego ainda. Eu sei que você é Frei Capuchinho, não é? Deixa eu ver se eu... Capuchinho, isso, Frei Capuchinho. Já vive essa questão do desapego. Eu sei que tem essa intenção, mas ainda assim dá um mergulho maior num desapego, numa experiência de caminhar sempre, enfrentar os cansaços. Como que foi essa peregrinação de 800 quilômetros? Então, aí, mesmo, claro, é óbvio, sendo frágil, a gente tem essa experiência de largar tudo, deixar tudo. Só que eu tenho um completo ano que vem, esse ano 25 anos de vocacionado e ano que vem 25 anos de convento. Olha... Eu comecei a ter medo, né? Um pouquinho de medo. Eu já tenho a minha cama, eu tenho o meu quarto. Eu não sabia onde é que eu vou dormir, como é que eu vou comer. Então, o primeiro choque, eu não vou negar que eu viajei no dia 1º de janeiro para São Paulo, Águas da Prata, e depois Tambaú, onde eu comecei a peregrinação. Eu não conhecia esses lugares. Então, eu fiquei ansioso. A ansiedade bateu de novo antes da peregrinação e não estava dormindo, mas eu já estava com a passagem comprada e eu ia. E a peregrinação começa antes. Aonde é que eu ia sair? Olha, a promessa foi passar pelo Santuário do Beato Donizete, Tambaú, interior de São Paulo. Só que eu também sou muito devoto, eu ia passar próximo a Baipendi, em Minas Gerais, que é o Santuário da Inha Chica, da Beata Inha Chica. Então, eu quero concluir lá no Santuário da Beata Inha Chica, mas eu vou em Aparecida. E fui. E comecei a organizar. E tem um caminho da fé, hoje um itinerário que sai lá do interior de São Paulo, em vários outros lugares, e que já tem estabelecidos, assim, metas e lugares, cidades, pousadas, onde a gente pode achar dormida, lanche. Peguei e fiz. E a peregrinação começa aí, que a gente fala que peregrinar é rezar com os pés. Então, organizar e rezar. E sonhar. Eu comecei a traçar, eu comecei a desenhar os trajetos, a me preparar para aquilo e a rezar para aquilo se encontrar. Só que, quando você eu cheguei na rodoviária de São Paulo, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí é colocar-se nas mãos de Deus. É colocar-se nas mãos de Deus e acreditar que Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora, que Jesus Cristo cuida. E cuidou.
eu tinha muito medo do que iria acontecer, mas ali, quando você vai dar o primeiro passo, tem um amigo meu que eu encontrei na peregrinação, nós fizemos amizade, ele dizia: cada passo que você dá é um a menos para chegar na casa da mãe, no santuário. Então, depois que você começa a andar, se entrega. Nossa. E vai, e chega. Que legal. Frei, agradeço, viu? Foram 23 dias que impactaram não somente a sua vida, mas a partir de agora que está aqui, né, na TV Evangelizar, muitas pessoas também que vão refletir, que vão pensar, que vão meditar sobre essas coisas e talvez tomem decisões para este ano. Então, muito obrigada pela sua partilha. Fico feliz com a sua graça recebida mais uma vez e por estar aqui conosco. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço a vocês e eu dizia, meu Deus, tinha momentos na peregrinação que estávamos como mendigos. Quando eu me assumi como aquele que se entrega nas graças de Deus, sem saber onde vai dormir, o que vai comer, então Deus faz milagres. Nossa. E aquele mendigo de Deus, aquele peregrino de Deus, que não tinham nem onde dormir direito, foi lá, está hoje, graças a Deus, testemunhando. A gente acabou indo lá para o site do Vaticano e dali vai, e mais ainda que é possível. Nossa, eu acho que serviu para isso. Você que está passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, não tenha medo nem vergonha, se entregue a Deus que Ele tem um projeto para ele. E esse ano é para isso. É o ano do jubileu, o ano do júbilo. Peregrine, nem que seja na igreja do seu bairro, da sua rua, vá a pé e diga a Deus que é possível e diga a quem você encontrar que Deus faz milagre. Muito obrigada, Frei. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Deus abençoe vocês todos. Amém. Obrigada. E olha, a gente falando sobre essa importância de peregrinar, eu lembro a você que Padre Reginaldo fará uma peregrinação importante este ano, um convite especial. Será a peregrinação de Pentecostes pelos santuários marianos, que vai acontecer em 14 dias por Portugal, Itália, Suíça e França. São esses lugares como a Praça Signoria, Catedral Madonnai, Fiore, Catedral de Milão, Aro do Triunfo, a Catedral de Notre Dame, que é bem conhecida, e tem muito mais que você pode pegar as informações no telefone que aparece aí na sua tela. Tem condições especiais para você fazer a sua peregrinação. Então aproveite, é ano jubilar, 2025, ano santo. Claro, cada um tem que fazer a sua peregrinação no dia a dia, mas como é importante que nós também conheçamos esses locais que são tão importantes para a nossa fé. Fica o convite, então, Pentecostes com o Padre Reginaldo Manzotti. E antes da gente ir para o nosso intervalo, um recado importante para você, acompanhe. Alegria estar aqui com você para a gente conversar sobre saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que tem sido o seu dia a dia ultimamente? Aquele dia a dia agitado, você vive preocupado, cansado demais com a rotina que você tem? Trabalho, cobrança, conta para pagar. Deixa eu te ajudar a amenizar tudo isso. O magnésio quelato, ele age como um neurotransmissor, ou seja, ajuda você a melhorar as suas funções mentais e a cuidar da saúde mental. Reduz sintomas do estresse excessivo, principalmente, é bom lembrar aqui que estresse excessivo, gente, causa ansiedade. E a ansiedade é mal do século, prejudica muito tanto a sua saúde mental como também a sua saúde física. Quem vive com estresse excessivo sente desconforto na região do peito, muitas dores, agrava o quadro de dores que estiver sentindo, tem muita enxaqueca. E o magnésio quelato vai ajudar você a cuidar dessa parte da sua saúde. Evita enxaqueca, reduz cãibra, ajuda você a cuidar da sua saúde mental, nutrindo o seu cérebro, trazendo alívio dessa sensação de ansiedade, de preocupação excessiva. Reduz esse estresse, devolve para você seu bem-estar. E é muito fácil pedir o magnésio hoje com 60% de desconto no 0800 591 8773. E ó, você não vai pagar nada agora. Você vai começar a pagar a primeira parcelinha no final de novembro, somente. Você não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Pode ligar, o telefone já está na tela para você. Liga agora. Além de garantir 60% de desconto, garante 2 meses a mais de magnésio. É um presente especial para você se cuidar por mais tempo. E tem mais. Te mando também o nosso seca-barriga. 2 presentes
mais um desconto especial e facilidade no pagamento que eu sei que você merece. Cuidar da sua saúde sem ter que pesar no seu bolso. Um conselho? Liga 0800 591 8773 e cuide da sua saúde agora para não ter que cuidar da doença depois. E no próximo bloco você vai ter dicas práticas de como higienizar corretamente os alimentos de uma forma geral. As frutas, as verduras, os legumes, incluindo também as carnes. Então volte aqui comigo, o intervalo é bem rápido e saímos com imagens de Aracaju. Você que nos acompanha, cidade que era do Frei João Paulo, que eu acabei nem mencionando, mas nós conversamos agora com ele e a nossa audiência nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. A Croa do Goré é uma das praias mais famosas de Aracaju e tem uma curiosidade bem peculiar. Ela dura apenas 6 horas por dia. Isso acontece devido a um fenômeno natural que é decorrente do movimento das marés e faz com que a ilhota surja do mar por algumas horas e depois volte a ficar submersa. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltando com você de todo o Brasil, me acompanhando aqui na tela da TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. E a cada dia trazemos novos temas para você. Eu não sei o que você sentiu, qual foi a sua impressão quando nós estávamos conversando com o Frei João Paulo. Mas para mim ficou muito claro que quanto mais a gente caminha na fé, mais nós precisamos partilhar isso com as pessoas. Não basta que a gente guarde para nós essas graças, todos esses acontecimentos extraordinários e ordinários que Deus faz na nossa vida todos os dias. Mas quando nós compartilhamos, isso ganha outro sentido. E por isso que me veio muito forte o papel desta obra, que pela TV Evangelizar e pelos meios de comunicação anuncia esse evangelho por meio de exemplos, de testemunhos e também pelos conteúdos que nós fazemos aqui todos os dias. E talvez você se pergunte, Carol, e se eu quero participar desta evangelização? Eu sei o quão importante é, como que eu posso fazer para ajudar? Então, está aí na sua tela, aqui nesse cantinho tem o nosso QR Code. Isso aqui é para que você fique seguro, para que você fique tranquila de que pode contribuir sem medo, sem desvio, sem golpe, que hoje a gente pensa nisso, não é? Isso aqui é um canal oficial da TV Evangelizar, por isso você pode entrar lá no seu aplicativo bancário, neste momento, e fazer a sua doação pela opção de Pix por QR Code. E assim, nós te agradecemos por tornar possível a cada dia evangelizar mais. E o assunto que vem em seguida tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com segurança alimentar, porque nós sabemos que nos alimentar é importante, mas tem um dado aqui interessante para você, que todos os anos, a cada ano, 1 em cada 10 pessoas, ou seja, 10%, todos os anos adoece por ingerir alimentos inseguros. Inseguros quer dizer que tem algum tipo de contaminação. Então, aproximadamente 46% desses casos acontece por frutas e verduras, mas a gente vai falar aqui de uma forma geral como cuidar bem do manuseio desses alimentos, né, minha querida? Então, deixa eu dar as boas-vindas. Está aqui comigo a Silene da Silva Gomes Ribeiro, que é nutricionista e professora da PUC, não é? Isso mesmo. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. E aqui, minha querida, a gente separou até alguns elementos, né, do dia a dia, mas eu gostaria que também você falasse das carnes aqui pra gente, que tem, assim, um pouco de contrapontos, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, eu estou falando primeiro da sujeira do alimento, né? Eu estou falando de bactérias, eu estou falando do quê?
que a gente precisa cuidar? Na verdade, quando a gente fala da segurança dos alimentos, que de alguma forma tem a ver com a segurança alimentar, a gente tem que cuidar de uma série de coisas. Tá. Né? Não é um ponto específico. Só específico. Tá. Mas quando a gente pensa na segurança dos alimentos, a gente precisa escolher, trabalhar, consumir, trabalhar com esse alimento, né? Manipular esse alimento de uma forma correta para que a ingestão dele seja realmente segura. Tá. Porque hoje nós temos, né, alimentos que são aparentemente bons e que, na verdade, são bons mesmo. Tá. A gente tem alimentos que são aparentemente bons, mas que são ruins, estão ruins para o consumo. Tá. E a gente tem aqueles que aparentemente estão ruins. Tá. Então, que a gente evidencia que eles não estão bons para consumo. A exemplo de um pão embolorado ou de uma carne, como você citou, que já está com uma coloração ou odor extremamente putrefado. Então, isso a gente acaba não consumindo. Então, hoje a gente está falando de alimentos que estão com aparência boa. Né? Mas que ainda assim tem algo que a gente não vê, isso certo? mesmo. Então seria, por exemplo, um agrotóxico entra nisso ou não? Ou são mais as bactérias, os micro-organismos de uma forma geral? Na verdade, você trouxe as coisas mais importantes, porque nós podemos ter o que a gente chama de perigos biológicos, então as bactérias, os vírus, né, e alguma série de outros micro-organismos ou organismos, né, que podem fazer mal à nossa saúde. E a gente também tem a contaminação chamada de química, né, que também nesse tem que caso, ser cuidada. Que tem que ser super cuidada e que nesse caso os agrotóxicos se incluem. Então, qualquer tipo de produto químico que está sendo utilizado na produção ou muitas vezes até na própria higienização ou embalagem desse alimento pode gerar uma contaminação química e trazer doenças para a gente. Então, não é só a bactéria que faz isso, né? E é possível remover os agrotóxicos? Porque, por exemplo, os micro-organismos, a gente sabe que lavando bem, às vezes deixando de molho numa substância, ele é possível de ser eliminado, contornar. Exatamente. E os agrotóxicos? Infelizmente, não. Não tem o que fazer? Infelizmente, não tem o que fazer. O que tem que fazer é o quê? Evitar. Evitar ao máximo o consumo de alimentos com agrotóxico. Então, o ideal seria realmente nós consumirmos uma maior quantidade de alimentos que são orgânicos, ditos orgânicos, né? Que não tem no seu processo produtivo esse tipo, né, de componente. Ou tem um mínimo, né? Assim, tem... Ou que tem alguns que realmente sejam biodegradáveis. Mas como a gente não sabe quais são, então, nesse caso, o ideal realmente seria consumir só alimentos orgânicos. Tá. Então, nesse caso, é pela escolha na compra. Não tem o que fazer, comprar e tirar em casa não existe. Não existe aquela... Existem pessoas que falam... Não existe receita. Não existe receita. Que você põe no bicarbonato e sai. Não existe isso. No vinagre sai. Não existe isso. Tá. Porque o agrotóxico, ele penetra também no próprio alimento. Ele não fica só na casca. Então, mesmo descascando, a gente vai ter esse produto químico, né, na polpa desse fruto ou desse legume. Então, infelizmente, não temos como eliminá-lo. Então, agora resta para nós, então, falar sobre aqueles que são os micro-organismos como um todo. Isso mesmo. E que a gente, talvez, ajudaria nesse percentual aqui de doenças também. A gente tem muitos casos de doenças que são chamadas e originadas por consumo de alimentos, né, ou mesmo de água, e que infelizmente fazem muito mal à nossa saúde. Algumas dessas doenças, inclusive, podem nos levar à morte ou nos deixar sequelas bastante significativas. Existem bactérias que, inclusive, atuam sobre o nosso sistema nervoso central e podem fazer com que nós realmente tenhamos aí paralisias para o resto da vida. Muitas vezes podem até nos levar realmente a óbito. E para a gente eliminar esses perigos, aí eu posso aplicar a técnica para qualquer alimento. Na verdade, nós temos algumas técnicas. A higienização é uma delas. A higienização é o quê? Água corrente, você fala, ou na algo verdade, mais? São coisas a mais. Então, eu posso ter uma simples... Posso pegar aqui? Pode. Uma simples... na verdade, uma simples limpeza, que é a retirada do que nós chamamos de sujidades. Então, eu lavo em água corrente, muitas vezes esfregando assim, e eu consigo, a partir disso, tirar o que a gente enxerga, a sujidade que é aparente. E eu tenho, na verdade, a higienização. Então, além da limpeza, quando eu pratico também uma sanificação, o que significa isso? Eu uso um produto químico que seja eliminador de micro-organismos, eu consigo fazer essa sanificação. Então, um exemplo mais comum nas casas... Água sanitária. Seria água sanitária ou produtos que já estão prontos nos supermercados e que a gente usa, que são normalmente à base de produtos clorados, né? Então, é o cloro em si que a própria água sanitária acaba também tendo como componente. Para
cada litro é que é uma colher de café? Na verdade, depende muito da marca da água sanitária usada. Tá. Normalmente, até nas próprias águas sanitárias, tem a recomendação. Tem a recomendação. Às vezes é uma colher de sopa para 1 litro, às vezes são gotas, então depende muito do produto que a gente está usando. Tá. Mas esse é o único produto que consegue realmente eliminar bactérias. 10 minutos é suficiente para tirar? Normalmente sim, a gente recomenda que fique mergulhado, que primeiro a gente faça a lavagem, né, a retirada realmente, né, dessa sujidade e depois a gente mergulhe num pote com água, né, numa bacia, para que realmente com a quantidade certinha nesse cloro, porque a gente precisa ter partes por milhão adequados para que a gente possa realmente ter a eliminação da bactéria. E depois disso a gente faz um novo enxágue. Tá. E daí, só para a gente finalizar, as carnes podem ser lavadas ou não? Não. Não pode? Carne não pode ser lavada. Tá. E porque, na verdade, nós temos um outro componente, assim, as bactérias, elas acabam precisando de muitos fatores para conseguir se multiplicar e para nos fazerem mal. Uma delas é a água. Então, quanto mais se eu lavar uma carne, eu estou inserindo mais água nesse produto, que é o que a gente chama de atividade de água, que é uma água livre para que a própria bactéria possa se usar e multiplicar. Então, a gente não pode lavar a carne, a gente não deve, né, deixar preferencialmente, por exemplo, para descongelar, eu não posso deixar de molho na água, eu tenho que descongelar em geladeira, justamente para a gente não gerar não só uma modificação de temperatura, que é um outro fator que ajuda bactérias a se multiplicarem ou a morrerem, né? Para que realmente a gente não tenha aí uma multiplicação significativa num pedaço de carne ou em alguma outra proteína. A temperatura elevada geralmente mata as bactérias quando um alimento é cozido? Isso, acima de 70 graus a gente tem a eliminação da maior parte das bactérias, né? Então a gente precisa ter um uso, né, dessa temperatura em prol da nossa qualidade alimentar. Entendi. Muito bem, muito obrigada pelas dicas. Acho que a gente teria muito mais para falar, mas foram dicas muito valiosas aqui hoje. Eu que agradeço, cara. Obrigada, minha querida. Obrigada, sempre bem-vinda, tá? Obrigada. E olha, agora a gente tem um recado para você que está me acompanhando. Vamos lá. Oi, Carol, e eu venho aqui falar com você todos os dias do poderoso Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. É isso aí, gente, porque você sabe, né? Passou o tempo e a visão tá cada vez mais fraca, o olho lacrimeja demais, arde, você tá tentando enxergar a televisão, tá cada vez mais difícil, tem alguém em casa que já tá com algum problema mais sério, tá precisando cuidar da sua visão? Então você precisa conhecer esse aqui, ó, o Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Nada melhor, gente, do que você estar com a visão enxergando direitinho, não é mesmo? Você vai aí sair, às vezes, não consegue enxergar, nem atravessar a rua direito, tem que estar pedindo ajuda porque a visão não tá legal? Então você precisa conhecer esse aqui, o Vision X, mas tem que ligar 0800 777 0190 que você vai receber na porta da sua casa. Tá em dúvida se liga, se não liga? Será que vai ser bom para mim ou não? Então eu vou trazer aqui pessoas que estavam em casa como você na dúvida, ligaram e olha o que aconteceu. Veja comigo. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Vision X, mas é esse aqui, do X bem grandão, que tem que ter na frente do frasco, que é o verdadeiro, que é o que te dá um resultado rápido. Então liga 0800 777 0190 que tem promoção especial para você. Ligando agora eu vou dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai levar 4, comprou 4, leva 8 e assim por diante para você cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Então liga já que as nossas consultoras retornam para você em seguida 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. É com você, Carol. Muito obrigada. E para complementar esse nosso assunto de saúde, nós vamos falar sobre o armazenamento de remédios, depois do intervalo. Então volte comigo. Saímos com imagens de Cuiabá, no Mato Grosso. Me acompanha pelo canal 12.1.
Cuiabá tem, olha só, não sei se você sabe disso, a maior cachoeira do Mato Grosso é considerada também a 4ª maior do Brasil. É a Cachoeira do Jatobá, que tem 260 metros de queda livre e uma beleza que é única da natureza. Já eu volto. E olha só que alegria, nós iniciamos no dia de ontem a nossa preparação já para nos consagrarmos a São José. Então, não se preocupe, em primeiro lugar, se você perdeu o dia de ontem. O dia de hoje, estamos no 2º dia, às 9h45 já foi pro ar, mas está tudo para você lá no YouTube, tá? Então, se você perdeu o de ontem, o de hoje. Carol, mas e daí eu não fiz o dia de ontem, eu posso fazer os 2 hoje? Pode. Inclusive, o Joaquim, ele tem isso de uma forma assim muito transparente. Ele que é consagrado, ele que conhece, tem essa intimidade com São José, ele diz, olha, faça o melhor que você pode. Né? O teu melhor é o quê? Todos os dias estar aqui com a gente, mas se não deu certo, não desanime e não desista. Isso é uma mensagem importante para você já logo nesse começo. E como você pode perceber, se você ainda não viu, nós temos aqui o nosso site tvevangelizar.com.br, que traz todos os detalhes da consagração. E nesses detalhes você vai ver os 30 dias de oração e você vai ver que a cada dia nós resgatamos um lírio. Ontem foi o da devoção, hoje o da missão, amanhã já vamos para o da fidelidade e assim sucessivamente. Olha, um por dia que você pode inclusive baixar o planejamento que a gente fez aqui para você. É uma forma de você se engajar mais, de você ver os passos que você está dando nessa consagração. E ainda dá tempo de você convidar alguém para fazer junto com você. Vamos juntos? Porque a nossa caminhada vai até o dia 19 de março, que é o dia da consagração a São José, que nós vamos fazer juntos na missa do meio-dia aqui pela TV Evangelizar. Combinado? Esse é o nosso caminhar neste ano jubilar ao lado de São José. Bom, agora a gente vai continuar um tópico. A gente estava falando aqui antes sobre a higienização dos alimentos, a importância disso para a nossa saúde. Mas ninguém é de ferro e eventualmente você vai precisar de algum remédio. Então a gente precisa saber armazenar esses remédios, porque se não fizermos isso, pode inclusive perder a função dele, sabia disso? Ou fazer mal, que é pior, né? Acompanhe esta matéria que nós preparamos para você. Tatiana tem lúpus. Para não esquecer dos remédios, ela deixa juntos os medicamentos que são tomados no mesmo horário. Nessa caixa de palha arejada tem vitaminas e remédio imunossupressores. Na caixinha de plástico transparente são organizados os comprimidos. Normalmente eu faço uso de medicamento regular. Eu tomo 5 comprimidos por dia, né? Que no mês deve dar uns 35, 40 medicamentos que eu tomo diariamente. E aí eu procuro armazenar em local fresco, né? E o uso desse medicamento também é feito através de um compartimento de medicamento que eu uso diariamente para poder facilitar a logística do ir e vir todos os dias. Segundo os farmacêuticos, guardar os comprimidos juntos fora da caixinha é um dos principais erros. É preciso também evitar guardar os medicamentos em locais inadequados, como banheiros ou cozinhas, onde a umidade e a temperatura podem variar. O medicamento, em hipótese alguma, ele pode estar aberto, exposto ao ambiente, que ele possa ter a presença de umidade, que pode gerar fungos e, posteriormente, a ingerir esse medicamento, que pode causar algum problema no trato gastrointestinal e até ocasionar outro problema para a saúde de quem ingeriu o medicamento. Para evitar o risco de contaminação, material com resíduos como medicamentos ou até de sangue devem ser descartados corretamente, dentro de uma caixa ou até mesmo numa garrafa PET com tampa. Além disso, os medicamentos não devem ser descartados em lixo comum, mas sim em coletores como esse aqui,
que existem aí nas farmácias ou até mesmo em drogarias. O medicamento é considerado um resíduo químico e aí ele tem a potencialidade de fazer contaminação do meio ambiente, da água e de outros seres vivos se ele não for descartado corretamente. Então faz parte da nossa rotina acompanhar todos os serviços que trabalham, né, e que comercializam medicamentos com as orientações adequadas para o descarte correto. É importante também ficar atento às datas de validade. São orientações simples que podem fazer toda a diferença na segurança e eficácia dos medicamentos. Não descartem os medicamentos, né, em vaso sanitário, né, não coloquem no lixo comum. Se tem medicamento em casa, leva para uma drogaria mais próxima de sua residência para que possa fazer, né, o descarte correto. E as empresas que comercializam, né, esses produtos, que estabeleçam um contrato com a empresa habilitada para isso, para que ela possa fazer a coleta e o destino correto adequadamente. E olha, para ficar ainda melhor esse nosso trabalho de evangelização, eu vou contar mais uma vez com a sua ajuda. Nós estamos em plena ação São José Providenciai, onde estamos convidando aquelas pessoas que querem fazer o bem, que sabem a importância da evangelização, que querem ser pessoas missionárias. É só se juntar a nós aqui na obra Evangelizar é Preciso. E você pode ser esta ponte, você que já conhece a obra, você que há muito ou pouco tempo nos ajuda, pode indicar pessoas, essas que você já conhece, essas pessoas que querem fazer diferença, não sabem como, às vezes estão esperando a instituição certa para ajudar. O fato é que aqui juntos nós evangelizamos mais. Então, faça o seguinte: essas pessoas que você conhece, direcione a nós, fale sobre a obra e nos passe os contatos que nós vamos fazer essa ponte para você. Vamos tirar as dúvidas dessa pessoa, responder as perguntas que ela tem e, principalmente, acolher com muito carinho, de braços abertos, que sejam evangelizadores junto com a gente. Você pode fazer isso de diversas formas, mas eu te convido a vir no nosso site evangelizarepreciso.com.br para que você possa fazer as suas indicações. 3 nomes que, se você tiver, vai nos ajudar muito a expandir a obra Evangelizar é Preciso. E assim nós seguimos com a nossa evangelização juntos aqui 24 horas no ar com você pela TV Evangelizar. Continue com a gente, nos encontramos no próximo. Fique com Deus.